Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Então, essa aqui é nossa aula das perguntas e respostas do livro agora de Educação Cristã, tá? Educação Cristã. Então, esse vídeo aula é para ajudar os irmãos a ter esse subsídio. Nossa primeira questão de prova está na página 26. Está escrito lá, na época de Esdras. Esse primeiro parágrafo, tá? Então, foi Esdras um dos maiores personagens da história hebreia. Entre as suas realizações acham-se os estabelecimentos das sinagogas em Babilônia. Então atribui-se a Esdras essa criação das sinagogas, que a gente vê muito frequentemente no Novo Testamento, né, a partir de Mateus, onde tem essa expansão sinagogal, né, na época de Jesus. Então Esdras ele era escriba, profeta e sacerdote, né? Então ele tinha essa tripla função. Então atribui-se a ele nesse período do cativeiro babilônico, juntamente com um pouco pós-cativeiro babilônico, entre o fim e o encerramento do cativeiro babilônico, atribui-se essa criação de sinagogas, que depois a gente vai ver no Novo Testamento isso muito frequentemente, né? Então a gente vê que Esdras teve um papel muito importante, porque quando volta nas duas levas do povo, a gente vê Esdras colocar a congregação lá, o povo judeu, de pé por mais ou menos uns 3 dias, e ele lia as escrituras e interpretava. Então, por que ele lia e interpretava? Porque justamente o povo ficou por mais de 70 anos cativo na Babilônia, e eles desaprenderam a falar a língua hebreia, né? Então eles começaram a falar o aramaico. Então a língua nativa deles é o aramaico. Até nos tempos bíblicos de Jesus, a língua nativa deles é o aramaico. Então, por que Jesus interpretava? Porque ele lia as passagens bíblicas veterotestamentárias em hebraico e interpretava em aramaico, né? Fazendo assim essa tradução, digamos assim, para o povo, né? Reensinando a lei. Então, atribui-se a ele, com esse gesto, a criação das sinagogas, né? Para que daí depois vai ter essa pauta muito fortemente no ensino dos escribas, vão bater muito na tecla assim de ensinar a criança, de ensinar o judeu, para não se perder o costume, para não acontecer o que aconteceu no passado, né? Então por isso que os judeus muitas das vezes você vai ver os fariseus muito zelosos na lei, justamente porque eles zelam tanto na lei para não ter medo, não ter a margem para errar novamente, né? E por isso eles pecavam, pelo excesso de zelo, né? Então, essa é a questão de prova. A próxima vai estar na página 29, tá? É o terceiro parágrafo depois daquele quadrinho, né? A gente vai ver do lado aquele rubi, aquele diamante ali, está escrito lá: Jesus não se limitava a ensinar na sinagoga. Então, por diversas vezes Jesus ensinava tanto nas sinagogas quanto fora delas, né? Então, meio que divide assim, né? O templo de Jesus como ensinador. Tanto é que o maior sermão mais conhecido dele chama-se o Sermão da Montanha, né? Então, é entre Mateus 5 até Mateus 7, por aí. Então, Jesus falava em muitos lugares, né? Ele falava na proa de barcos, né? No alto da montanha, justamente por quê? Porque quem acompanhava ele era uma multidão muito grande. Então, na época não tinha microfone. Então, ele ajudava com o vento, né, a força do vento em lugares altos para fazer com que a sua voz se expandisse e alcançasse o máximo de pessoas possíveis, né? Por isso que ele pregava na proa de barcos, onde venta muito e faz com que a oscilação vocal se expande para muitas mais pessoas conseguir escutar, né? Então, Jesus não ficava simplesmente lendo e ensinando nas sinagogas, tá? Próxima questão está na página 37. Do lado desse alvo que a gente tem, segundo parágrafo, diz o seguinte: aqui depois falando sobre a pós-reforma, né, na reforma protestante, a partir da reforma protestante, a consciência do docente na reforma. Então, segundo parágrafo, página 37, diz o seguinte: é a partir da reforma que o culto passa a ser centralizado nas escrituras. Então, é a partir da reforma protestante que teve essa volta da igreja para o ponto central, que é as escrituras sagradas, né?
Então, na história da igreja, a gente vai estudar para frente, o povo meio que se distanciou da centralidade escriturística, né, de Deus. E eles apegavam a outras coisas que não estavam em pauta na Bíblia, que a Bíblia a Bíblia não apoiava, né. Então, foi a partir da Reforma que Martinho Lutero olhou mais atentamente na passagem sobre em Romanos, que o justo viverá por fé, que daí ele começou a abrir os olhos dele, começou a ter esse apego às escrituras sagradas, né. Então, tanto é que na Reforma a gente tem os 5 solas, né, sola Scriptura, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria, né, 5. Então, é simplesmente para somente Deus, somente as Escrituras, somente a fé, somente a Deus da graça, da glória e somente a graça, né? Então, são os 5 solas. Então, que saiu da Reforma Protestante, justamente porque agora o apego é sobre as Escrituras. Se a Bíblia diz, a gente assina embaixo. Se a Bíblia não diz, a gente não diz. Então, isso é um princípio básico, né? Então, só afirme aquilo que a Bíblia afirma, né? Então, se a Bíblia não afirma, a gente não tem competência de afirmar, né? Ah, mas pode ser isso, pode ser, é um erro que muitos cometem, né? A possibilidade, mas será que dá para ser assim? Se a Bíblia não diz claramente isso, né? Então a gente não deve afirmar. Página 51 agora. Esferas da obra de educação cristã. O primeiro parágrafo ali depois do diamantes em rubi é questão de prova. Diz o seguinte, que a esfera básica da educação cristã é a igreja, no sentido de capacitá-la para a esfera mais ampla, que é o mundo. Quanto ao mundo como esfera da obra da educação cristã, destaca-se os 3 aspectos. Então, a esfera básica da educação cristã é a igreja e o mundo, né? Então, a gente sempre tem que estar atento que é onde que a educação cristã atua, né? É na igreja e é também no mundo, né? Eclésia é chamados para fora, né? Então, próxima página 56, a escola de preparação de obreiros. Primeiro parágrafo é nossa questão de prova do certo ou errado. Além de ser uma comunidade adoradora e educadora, a Igreja de Cristo é também uma comunidade de serviços, né? Essa é a resposta. Então, a igreja também ela serve, né? Então, fé sem obras é morta, né? Certa vez falam, a Bíblia afirma disso. Então, a gente tem que ter fé e ter obras, né? Porque muitas vezes só a fé ou só a oração não resolve, né? Não resolve a pessoa. Às vezes a pessoa quer mais que simplesmente uma oração, quer mais que simplesmente, né, um aconchego. Ela quer comida, ela quer algo para se alimentar, ela quer, né, coisas mais substanciais. Então, por isso que a igreja tem um papel importantíssimo na sociedade. A próxima é a página 61, vai falar sobre o que é música, né? Então, a música é a arte de manifestar os diversos sentimentos da alma humana, né? Então, essa é a resposta. Então, diz que a música, os gregos falavam muito que a música faz a alma mexer, né? Faz a alma, né, se mudar, né? Então, a gente vê muito isso no meio evangélico, em qualquer outro meio, que a música tem o poder de fazer a pessoa se alegrar e se entristecer. Tanto é que tem músicas que a gente denominadas de músicas bads ou músicas tristes, que faz a pessoa tocar naquele sentimento que já está intrínseco dentro da sua mente e fazer com que ele se estimule mais, né? Tanto é que uma música mais agitada, melhor, faz a pessoa se alegrar e faz a pessoa, né, ficar mais alegre. Então a música tem esse poder. Então a gente tem que usar esse poder, essa ferramenta para o reino de Deus, né? Essa ferramenta para o bem. Próxima questão, página 74. É o tópicozinho número 6 ali, do negrito. O que é ensinar? A resposta é a seguinte: é despertar e orientar a mente do aluno, promovendo a aprendizagem por parte do mesmo. Então, ensinar é despertar a mente, né? Então a gente nunca, como professor, nunca deve dar as respostas de mão beijada, mas sim dar os caminhos para que dar o intuito de curiosidade, né?
Então, ensinar é despertar curiosidade, porque a pessoa vai lá e busca atrás. E essa busca de conhecimento, de busca de informação, faz com que haja o aprendizagem, né? Página 75, próxima questãozinha é a letra B da 8. O 8 é conceitos básicos da educação secular e religiosa. A letra B é a resposta, né? É número 5, do certo ou errado. Então, todo cristão novamente nascido é espiritualmente imaturo, né? Espiritualmente imaturo precisa crescer e espiritualmente ignorante precisa aprender. Então, isso em tudo na vida, né? Então, o cristão recém-convertido, a gente tem a nosso processo de maturidade, né? Tanto na vida espiritual quanto na vida humana. A gente sofre, a gente tem esse processo de maturação. Então, muitas das vezes, pessoas não estão preparadas, falando em igreja, de ter certas revelações na Escritura, que a Escritura diz, porque eles não estão maduros ainda na fé. Porque se você falar alguma coisa, eles acabam de se desviar, acabam de se apostatar, acabam de fazer qualquer meninice. Então, por isso que a gente tem que Paulo certa vez falou assim: eu quero dar alimento substancial para vocês, mas vocês ainda são meninos na fé ainda, né? Então eu tenho que dar ainda leite para vocês ainda, porque vocês não conseguem aguentar uma feijoada ainda, né? Então vocês ainda estão imaturos, né? Paulo uma vez nas suas cartas escreveu isso para das suas epístolas, né? Próxima questão, página 89. Número 2, o método de perguntas e respostas, né? Então, o conhecido método socrático leva o aluno a participar ativamente da aula. Então, o conhecido por método socrático é largamente usado por Sócrates, né? Então, ele é um método de perguntas e respostas. Então, ele é denominado método socrático justamente porque Sócrates, um filósofo antes de Cristo, ele usava muito essas perguntas e respostas, né? Tanto é que a fala dele, eu falando, vocês vão lembrar, só sei que nada sei. Então, parte dele. Porque ele falava perguntas, por exemplo, o sol é azul. Por que o sol é azul? Porque as nuvens... não, mas por que as nuvens são assim? Por que chove? Mas, sabe? Ele ia aprofundando as perguntas até chegar um determinado momento que a pessoa não tinha mais resposta. Ela falava assim, não sei. Então, a única coisa que eu sei é que eu não sei. Então, daí que vem a frase dele. Só sei que nada sei. Página 102 lá, sobre temperamentos. Número 2, está escrito temperamentos. É o aspecto fisiológico endócrino do indivíduo. Em outras palavras, agora é a resposta, né? É a característica dinâmica da personalidade. Esse é o número 4 da questãozinha do questionário. É a característica dinâmica da personalidade, o temperamento, tá? A próxima é a página 104. Alunos que obedecem aos centros sensoriais. Primeiro parágrafo lá é a nossa resposta de prova. São sossegados, meditativos e observadores. Então, os irmãos vão perceber muito quando forem futuros professores que vai ter aquelas pessoas mais tímidas, aquelas pessoas mais falantes, e cada um aprende com um método diferente de aprendizagem. Então, a gente tem que ver determinadas personalidades o caminho correto para passar o conhecimento. Página 108, tá lá nosso terceiro parágrafo, onde começa a psicologia educacional. Então, a psicologia educacional estuda as leis que governam o crescimento, desenvolvimento e o comportamento do indivíduo, tá? Essa é a resposta da prova, da prova nossa, tá bom? Agora, a gente vai para a nossa próxima questãozinha de prova, que ela está aqui na página 131. 131, ela começa ali, ela começa no segundo parágrafo da página 131. A EBD surgiu no Brasil em 1855 em Petrópolis. Agora, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo é a resposta. Esse humilde começo de aulas bíblicas dominicais deu início à Igreja Evangélica Congregacional no Brasil. Então, essa é a resposta, tá? A próxima resposta, página 135, organização geral. Está lá onde está escrito alunos. Então, alunos é o corpo discente. Então, é a matéria-prima da mesma. Então, quando falam assim, discente, é os alunos. E o professor é chamado de
docente, tá? Tanto é que tem pós-graduações ou coisas de docência, né? Então, docência no ensino superior. Então, docência é professor, discente é aluno, tá bom? Página 143 lá, deveres anuais. O primeiro pontozinho é a resposta. Diz o seguinte: Dia Nacional da Escola Dominical, terceiro domingo de setembro. Então, o terceiro domingo de setembro é comemorado o Dia Nacional da Escola Dominical. Então, essa foi a nossas questões de provas de educação cristã. Qualquer dúvida me chame, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, na paz de Senhor Jesus Cristo.